Olá, bom dia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 21 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Mesmo pressionado, o Banco Central deve anunciar hoje a manutenção da taxa de juros no patamar atual. O projeto do novo marco fiscal deve ser votado hoje no Senado. E uma esperança na busca pelo submarino desaparecido. Equipes de resgate captam som embaixo do mar. E ainda, o inverno começa hoje com um alerta. Essa é a época do ano com o maior risco de infartes. Tudo isso você confere comigo a partir de agora. E olha só, eu começo falando de economia. Mesmo pressionado, o Banco Central deve anunciar hoje a manutenção da taxa de juros no patamar atual. Aliás, o maior patamar dos últimos 6 anos. Analistas esperam que a reunião de hoje traga pelo menos uma sinalização para a queda no segundo semestre. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve ignorar novamente as investidas do governo e do setor produtivo e optar pela 7ª manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Iniciada em março de 2021, a alta da taxa Selic teve o objetivo de conter o avanço da inflação. No período, 12 altas seguidas resultaram na elevação dos juros básicos de 2% ao ano para 13,75% ao ano, nível atingido em agosto do ano passado e mantido até então. Os economistas esperam o comunicado pela autoridade monetária, que pode indicar uma leve queda dos juros no próximo encontro do Copom. Caso confirmada, a redução da taxa Selic será a primeira anunciada desde agosto de 2020, quando a taxa passou de 2,25% ao ano para 2% ao ano. Após a primeira baixa, o mercado financeiro prevê novos recuos da taxa Selic nos meses de setembro, novembro e dezembro, movimento que, se confirmado, pode levar os juros para 12,25% ao ano. A manutenção dos juros no maior nível dos últimos 6 anos é alvo de críticas de toda a equipe econômica do governo federal e de membros do setor produtivo. As novas perspectivas de queda levam a inflação, que subiu em ritmo menor nos últimos 3 meses, e o avanço do Congresso Nacional da tramitação das novas regras fiscais apresentadas pelo governo. E o Senado planeja concluir hoje a votação do marco fiscal. O projeto deve ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos pela manhã e no plenário à tarde. O projeto de lei complementar já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda depende do aval da Comissão de Assuntos Econômicos e do plenário do Senado, sem alterações, para ir à sanção presidencial. No Senado, são necessários os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 parlamentares em plenário. Se forem feitas mudanças, o texto terá que voltar para a análise da Câmara, onde começou a tramitar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está otimista com a aprovação da proposta. Muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. Já tem surtido muito bons efeitos na economia, esse ambiente de harmonia, de interação e de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal, da iminência de uma reforma tributária, um diálogo muito salutar entre o Legislativo e o Executivo, já tem gerado bons reflexos, mas a aprovação do projeto seguramente é muito importante, inclusive para a redução da taxa de juros. O novo marco fiscal é tema prioritário para a agenda econômica do governo, já que vai substituir o teto de gastos como ferramenta de controle das contas públicas. Além de condicionar o crescimento das despesas à alta nas receitas, a proposta promete zerar o déficit já em 2024 e prevê um piso de investimentos públicos. A matéria permitiu ao governo Lula utilizar 145 bilhões de reais no orçamento de 2023, fora do teto de gastos, para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outros. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre hoje o seu segundo dia de compromissos na Itália. E a agenda dele está cheia, mas os principais compromissos estão reservados para o período da tarde. Por volta do meio-dia, no horário local,
Lula se encontrará com o presidente italiano Sergio Mattarella. Os dois vão almoçar no Palazzo Quirinale, que é a residência oficial do presidente da Itália. Às 17 horas, Lula tem reunião agendada com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que, aliás, é a primeira mulher a governar o país. E, uma hora depois, ele vai se encontrar com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que, aliás, visitou ele quando ele estava preso em Curitiba em 2018. E olha só, indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin vai ser sabatinado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O nome do advogado também precisa ser aprovado pelo plenário para assumir a função. A sabatina é uma das etapas obrigatórias para que o advogado assuma a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski em abril. Após a análise da CCJ, a indicação também deve ser votada pelo plenário principal do Senado. Uma vez aprovado, Zanin estará apto a assumir a função. Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Lula. O advogado atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato e na campanha ao Planalto em 2022. Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte, se for aprovado pelo Senado, ele poderá atuar por 28 anos no STF, até atingir 75 anos. Durante a sabatina, senadores devem fazer perguntas sobre o currículo e a carreira do advogado, a aplicação de leis e assuntos de relevância nacional. As votações são secretas e somente o placar geral é divulgado. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, prorrogou por 15 dias a exclusividade da compra de carros populares para pessoas físicas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Geraldo Alckmin decidiu prorrogar a oportunidade para pessoas físicas dentro do programa de incentivo à venda de carros populares. Editada em 6 de junho, a medida provisória que criou o programa de descontos para carros de até R$ 120 mil prevê que os benefícios seriam exclusivos para pessoas físicas nos 15 primeiros dias de vigência. Esse prazo acabaria a partir desta quarta-feira, quando empresas e locadoras de veículos poderiam fazer pedidos às montadoras para comprar carros populares com descontos. A Alckmin decidiu esticar o prazo por mais 15 dias, após ser informado que as vendas de veículos cresceram, indicando que ainda há demanda para pessoas físicas. Balanço divulgado pelo governo na última sexta-feira revelou que o programa já tinha consumido R$ 320 milhões, o equivalente a 64% do montante total disponibilizado pelo Executivo, que era de R$ 500 milhões. O Palácio do Planalto ordenou e a Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança a empresas pelas transferências do Pix. A instituição, no entanto, não descartou a medida. A Caixa afirmou que a suspensão visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação. O Banco Público havia informado que iniciaria a cobrança em 19 de julho para cliente que seja pessoa jurídica privada, mas deixando de fora microempreendedor individual e pessoa jurídica pública. Segundo a Casa Civil, a suspensão da cobrança foi uma solicitação do próprio presidente Lula para que suspendessem temporariamente até o retorno dele ao Brasil. De acordo ainda com a pasta, a presidente da Caixa não esperava que a medida tivesse o alcance e a repercussão que teve diante de ser uma prática já adotada por outros bancos. De acordo com o banco, a cobrança foi autorizada por resolução do Banco Central em outubro de 2020 e é realizada por praticamente todas as instituições financeiras. Segundo a Caixa, a decisão pela cobrança já existia desde o ano passado e estava à espera de uma adequação tecnológica. Eu mudo de assunto para falar que subiu para 16 o número de mortos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. A última pessoa que estava desaparecida foi encontrada na tarde desta terça-feira. Uma das vítimas do ciclone extratropical, Ayrton Pereira, de 57 anos, foi enterrado na manhã dessa terça-feira. Ele estava em casa com a mulher e os filhos quando a enxurrada o arrastou por 3 quilômetros.
Os moradores de uma das cidades mais atingidas, Caraá, tentam reconstruir a localidade que ficou destruída pelo ciclone. Bombeiros, Defesa Civil, Exército e Polícia Militar atuam juntos na busca por um homem desaparecido. Parte do município ainda está sem energia elétrica. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o pânico de mãe e filho quase submersos durante a noite. Christian Machado chegou a amarrar a mãe, Nirva Machado Gomes, de 70 anos, para que a água não a levasse. Ao todo, 3.713 pessoas tiveram as suas casas danificadas e 697 foram retiradas das áreas de risco da tempestade entre quinta e sexta-feira. E o autor do ataque ao Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto na cela onde estava detido na madrugada desta quarta-feira. O rapaz, que atirou e matou 2 estudantes na manhã da última segunda-feira, estava preso na casa de custódia de Londrina. De acordo com informações preliminares, o jovem de 21 anos foi encontrado com um fio enrolado no pescoço. E a principal suspeita é que o rapaz tenha tirado a própria vida. E eu mudo de assunto para falar que um estudo inédito mostra a relação entre o consumo diário de suplementos com as lembranças. Apesar do benefício, especialistas encaram o trabalho com cautela e afirmam ser insuficiente para alterar a prática clínica. Uma esperança, principalmente para os idosos, está surgindo para combater a perda cognitiva progressiva ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pelas universidades de Harvard e Columbia, publicada em uma revista científica norte-americana, aponta que tomar um suplemento multivitamínico diário pode melhorar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Segundo os cientistas, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente 3 anos. O novo trabalho recebeu financiamento de órgãos de saúde dos Estados Unidos e de fabricantes de suplementos, o que gera preocupação no neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Até que ponto esses trabalhos, ou esse trabalho, foi influenciado de uma forma comercial? Esses multivitamínicos foram fornecidos para esse trabalho. A minha crítica é essa. Tem comprovação científica que os fatos vão mostrar no decorrer do tempo? Ou é uma pressão de marketing para todos nós médicos e, eventualmente, para a população? Entre as principais conclusões, o estudo também encontrou um benefício mais significativo para idosos com doenças cardiovasculares. A comprovação maior é que esses multivitamínicos melhoram bastante aqueles pacientes que têm doenças cardiológicas. Antes de melhorar o cérebro, melhora as doenças do coração. Isso é o que foi visto. Diminui colesterol, diminui a hipertensão, melhora o diabetes. Então, se você melhorar tudo isso, que é a primeira melhora que a gente vê nos pacientes, e, consequentemente, a melhora cerebral, no caso, a memória. Mas será que apenas os idosos obtêm benefícios com o uso diário de multivitamínicos? E quais são as substâncias que mais precisam de reposição no organismo? Eu conversei com uma nutricionista que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o uso contínuo de suplementos alimentares. Além da linha voltada para o público sênior, que ajuda tanto a auxiliar no fortalecimento dos ossos, imunidades, o público em geral serve também para imunidade, cansaço, disposição, para memória, prevenção de doenças futuras também. Geralmente são acima de 19 anos. Porém, existe a linha Kids, que dependendo tem para a idade a partir de 4 anos, 2 anos. É sempre bom conversar com o médico, porque pessoas com doenças renais, tiverem algum problema, alguma alergia, alguma vitamina, é sempre bom conversar com o médico. No geral, não tem problema sobre isso. Existem vitaminas tanto para cansaço, existem várias linhas voltadas, tanto para memória, concentração. Existe o ômega, que ele tem o DHA, que é um componente que ajuda na concentração, memória, a colina, o magnésio, que ajuda também na prevenção do mal de Alzheimer. Existem muitas vitaminas que são focadas para cada tipo de doença. Mas o conselho que fica é o seguinte: alimente-se bem e tenha uma vida saudável para chegar o mais longe possível com suas lembranças intactas. Quando eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, eu não vou precisar de vitaminas.
Agora, se é um paciente idoso, ele não cozinha, ele pode ter carência dos elementos essenciais da dieta, mais as vitaminas. E aí inclui todas as vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, a B12 e a B9, que é o ácido fólico, que são importantes lá para a memória, ou seja, naquele processamento, na liberação de que nós chamamos neurotransmissores, que facilitam as sinapses, que facilitam a conexão entre os neurônios. O ideal é ter uma alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, né? E outros fatores, tá? A interação social é que vai evitar um declínio da cognição, um declínio da memória no decorrer dos anos. E veja a seguir, equipes de resgate captam som debaixo do mar e aumentam a esperança de encontrar submarino desaparecido. E você vai ver também, inverno começa hoje com um alerta. Essa é a época do ano com o maior risco de infartes. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E olha só, uma esperança surgiu em meio aos trabalhos de resgate do submarino que está desaparecido próximo aos destroços do Titanic. Alguns sons foram captados debaixo d'água pelas equipes de busca e eles podem ser uma tentativa de comunicação da tripulação. Restam menos de 40 horas de oxigênio no submarino, de acordo com os cálculos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que comanda as operações de buscas. Por isso, os trabalhos se intensificaram. Mas nas últimas horas surgiu uma esperança. Um avião canadense teria captado sons debaixo d'água. Os ruídos seriam uma espécie de batida e podem ser uma tentativa de comunicação da tripulação que está a bordo da embarcação. Os sons repetiram a cada 30 minutos. Por isso, as buscas se concentraram nessa região. Outra dúvida é a profundidade que o submarino estaria. A estimativa é que seja 609 metros debaixo d'água. No entanto, caso esteja na mesma profundidade do Titanic, ou seja, 3.800 metros, o resgate só poderá ser feito com uma embarcação guiada por controle remoto. E ainda nos Estados Unidos, o filho do presidente Biden, Hunter Biden, se declarou culpado de 2 acusações. São elas: fraude fiscal e posse ilegal de armas. O promotor especial David Weiss afirmou que Hunter, de 53 anos, fez um acordo com o Departamento de Justiça após admitir sua responsabilidade em ambos os casos. De acordo com a acusação, o filho de Biden não apresentou suas declarações de imposto a tempo sobre ganhos de mais de 1,5 milhão de dólares em 2017 e 2018. Esse valor equivale a 7,1 milhões de reais. Nos 2 anos, ficou devendo mais de 100 mil dólares em imposto de renda. Cada acusação pode levar a até 12 meses de prisão e uma multa de até 100 mil dólares, ou o dobro do que ganharia ao infringir a lei vigente. Segundo Weiss, Hunter Biden também precisou responder a outra acusação por posse de arma de fogo por pessoa que consome ilegalmente ou é dependente de substância controlada. No passado, o filho de Biden admitiu lutar contra o alcoolismo e o consumo abusivo de drogas. Mas Hunter não será processado pela acusação relacionada à arma de fogo, embora esteja sob o que é chamado de desvio pré-julgamento, que muitas vezes envolve estar sujeito a aconselhamento profissional ou reabilitação. E a Rússia realizou um ataque maciço com drones à Ucrânia. A União Europeia prometeu mais apoio aos ucranianos. O chefe da administração regional de Lviv disse nesta terça-feira que infraestruturas críticas foram atingidas, sem dar mais detalhes. Os ataques também atingiram Kiev, onde, segundo as autoridades, drones de fabricação iraniana entraram em larga escala, vindos de diferentes direções. Em Bruxelas, aliados buscam caminhos para fortalecer a Ucrânia. A Comissão Europeia propôs aos países do bloco um pacote adicional de ajuda ao governo ucraniano de 50 bilhões de euros, mais de 260 bilhões de reais, nos próximos 4 anos, incluindo empréstimos e doações.
Esta reserva financeira vai permitir recalibrar o nosso apoio financeiro de acordo com a evolução da situação no terreno, porque todos sabemos que uma guerra exige de nós a máxima flexibilidade. De acordo com o Ministério da Defesa de Kiev, os países da União Europeia vão treinar 30 mil soldados ucranianos ainda neste ano. E nós estamos ao vivo, são 8 horas e 53 minutos, para lembrar, principalmente para quem gosta de frio, que o inverno vai começar daqui a pouco, quando faltarem 2 minutos para o meio-dia. E junto com o frio, a estação traz um alerta. Nesta época do ano, o risco de infarte aumenta. Por isso, os médicos recomendam que as pessoas reforcem os cuidados com o coração nesse período. Vamos acompanhar. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E, por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então, não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e, principalmente, fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!